Pois é, hoje é segunda-feira e a gente tem aquela dupla e o nosso quadro, Sabor e Saúde. Olha lá a nossa dupla querida, né? Quinzenalmente, às segundas-feiras, junto com a gente. Dr. Roberto Navarro, nosso nutrólogo, e a nossa chefe Malu Lobo. Bem-vindos! Oi, Tamo juntos. Deixa eu já passar essa aqui pra cá, ó. Bora. Pronto. Ai, que linda que tá essa água. linda, né? Aromatizada. Tá super saborosa, E super aí? gostosa. Feriadão. Feriadão. E opa. vocês aqui. Assim que é bom. É isso que é bom, é verdade. A gente passa aí o feriado levando informação e sempre importante. O pessoal em casa, nesse momento, fiquem com a gente, porque vocês vão adorar o tema de hoje, que é a saúde do intestino. Algo que vocês médicos já há algum tempo batem na tecla, porque outro dia mesmo aqui no programa rolou um... Não é o segundo cérebro, talvez seja o primeiro. Pode ser. E aí, doutor Roberto, você também tem essa... enfim, né, essa definição? Eu acho que sim, Carol. Sabe por quê? Se for analisar, o primeiro contato, o primeiro órgão que vai receber aí os primeiros nutrientes até para o nosso desenvolvimento, tudo começa no intestino. Então vem lá o aleitamento materno, né? Então hoje a gente coloca ele no centro, influenciando a saúde do corpo como um todo. Tá. Né? Então a saúde do intestino, o que era a saúde do intestino até bons anos atrás? Ele apenas funcionar tá bom. Né? Ou seja, eu vou no banheiro, faço minhas evacuações ok, não tenho ressecamento, não tenho intestino preso, não tenho diarreias, então ok, meu intestino está saudável. Realmente, se você tiver dores abdominais, intestino preso, diarreias frequentes, estufamento, é algo que já chama atenção que seu intestino não está saudável. Tá. Mas o bacana é a gente passar a entender que a saúde do intestino leva à saúde também de outros órgãos. E quando não saudável, vai influenciar, nós vamos falar aí em várias, como você falou, sistemicamente em outros órgãos. Olha né? só. Então vamos linkar aí essa questão, até onde o intestino influencia em outros setores do nosso corpo. Né? Tá aí. E a nossa chefe Malu Lobo, ai, que presente essa receita em canelone com recheio de creme de palmito. Exatamente, Que Carol. delícia. Bom, essa receita é homenagem a você. Muito obrigada. Fiquei feliz. Você vai amar, tenho certeza. Não, eu já tô babando aqui. Quando eu vou pensar nos desenvolvimentos, eu já penso, o que a Carol gosta? Eu já vou meio ali, né? Então Obrigada, essa receita é sua. Nossa, né? Pode que coisa chamar ela gostosa. de canelone da Carol. Jura? Nossa, mas imagina assim, e eu brinquei na abertura que hoje você estava ali bem preparada e tal, porque o creme de palmito ainda é uma coisa mais gourmet, né? E às vezes a gente não tem a ideia e tal, e é fácil, eu imagino que... Super fácil de fazer. É ponto de partida das suas receitas, Sim. a facilidade, né? Exatamente. E essa receita, ela foi escolhida também porque ela é muito rica em fibras. Tá. Então, ela melhora muito a saciedade, fonte de prebióticos, não é isso, doutor Roberto Navarro? Exatamente. Meu mestre. Vamos falar disso, Exato. pré e probióticos, né? Então, e essa receita, ela tem bastante fibras, então ela é uma receita prebiótica que vai servir de alimento aí para os micro-organismos. Fácil, pouquíssimos ingredientes e barata. Eu usei o palmito porque você faz um delicioso creme branco de palmito, né? É uma receita muito fácil, mas quem não tiver acesso ao palmito pode usar o talo da couve-flor, que a gente chama de falso palmito. Tá. Então, como você vai saborizar, e eu vou mostrar para vocês, você ao invés do palmito, você pode trocar para aqueles talos mais duros, você vai usar eles como se fosse o palmito. Que legal, Malu, aí, ó, Fica já bem bacana. deu todas as dicas e você faz junto com a gente. Vou passar os ingredientes já e a gente segue com o tema daqui a pouquinho. Vamos lá. Para o nosso canelone de alho poró com creme de palmito, vamos usar 2 talos de alho poró cortados, 270 gramas de palmito, 150 ml de leite vegetal de amêndoas, 1 colher de sopa de farinha de grão de bico, meia cebola picada, sal a gosto, 1 tomate picado, 1 dentinho de alho e azeite. Já a gente vai aprender essa delícia. E agora é com a Malu, né? Vamos ensinar, Malu? Vamos lá. Bom, panela boa, dou aquela pincelada boazinha, né, de azeite, tá? Eu gosto de cozinhar com azeite, mas pode ser o óleo vegetal da tua casa, tá? Nós vamos usar a cebola. Vou fazer um refogado, né, Carolzinha? Cebola,
uma cebola média. Vou usar aqui o meu tomate. Se quiser aumentar um pouquinho o fogão, Malu. Vamos lá. Tomate e o meu dente de alho. Tá. E o que acontece, Carol? Quando eu vou fazer o meu alho poró, eu tiro essa parte, né? Geralmente você tira as folhas. Essas folhas, elas são comestíveis, são deliciosas e a gente vai usar elas no nosso refogado. Ah, é legal, para dar volume. Isso, além do volume, ela vai trazer muito sabor também, né? Porque depois vocês vão ver que o meu canelone de alho poró... Tá vendo? Então, assim, para eu ter mais sabor de alho poró, eu preciso das minhas folhas, tá? Então vamos refogar aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente termina. Ok. Vou seguir, então, antes do próximo passo, né, Glaucia? Vamos seguir com o Dr. Roberto. E aí, vamos já, então, para uma parte importante dessa questão da saúde do intestino, Dr. Roberto, que o que impressiona é que muitas questões emocionais são diretamente ligadas ao intestino também, né? Também. A forma, muitas vezes, como a gente se expressa, então, num dia que a gente tem um estresse maior, ou num dia que a gente tem uma ansiedade, ou passa por um momento assim que a gente precisa, enfim, apresentar alguma coisa importante. E tem muita gente que imediatamente tem uma resposta intestinal. Tem, mas essa correlação, né? Primeiro o eixo aí que a gente já pode linkar é o cérebro e o intestino. Né? Existem substâncias liberadas no cérebro, ou impulsos que vão vir do cérebro, onde esses fiozinhos que saem do cérebro vão chegar até o intestino. Então é um sistema nervoso chamado periférico, ou até mioentérico, porque esses fiozinhos, esses nervinhos terminam no intestino. Então qualquer descarga de emoção que você tem, você pode ter movimentos na hora, ou acelerados ou de prender, mas geralmente é mais soltar. Então tem pessoas que quando estão estressadas falam, preciso ir no banheiro, está me dando vontade de ir no banheiro. Né? Porque você pode ter essa descarga de substâncias, de neurotransmissores que vão interferir nos movimentos do intestino. Inclusive, é possível que a síndrome do intestino irritável, que é ou você ter o intestino sempre solto, ou sempre muito preso, ou alternar os dois, ter às vezes a urgência de evacuar quando você acaba de comer, dentro dos primeiros 30 minutos, com muita cólica, pode ter ligação com esse desarranjo de movimentos intestinais, que podem ser secundários a neurotransmissores liberados no cérebro que vão acabar influenciando no seu intestino também. Né? Isso pode não ter a ver só com alimentação também. Entrando nessa questão da alimentação, é ela que está diretamente ligada à saúde do nosso intestino? Sem dúvida, Carol, até porque a gente não pode falar de intestino sem falar da microbiota intestinal, né? A microbiota ou a flora intestinal, como se falava antes, hoje a gente fala microbiota intestinal, é essa população de trilhões de micro-organismos que convivem no nosso intestino. Tem mais micro-organismos no intestino do que células no nosso corpo, então é óbvio que isso deve ter alguma influência, né? Essa quantidade de tipos diferentes de micro-organismos, como é que eles convivem ali, e para que essa microbiota, quando bem desenvolvida, ela influencia inclusive na produção de substâncias que vão ser utilizadas pelo intestino para gerar energia para o corpo todo, inclusive para renovar a mucosa intestinal. O intestino ele tem uma permeabilidade muito seletiva, porque passam ali por esse tubo que é o intestino muitas substâncias. O que a gente quer é absorver os nutrientes dos alimentos, os minerais, as vitaminas, os aminoácidos, as proteínas, né, os ácidos graxos, a glicose, são os nutrientes, a água que nosso corpo precisa. A gente não quer que passe pelo nosso intestino, para dentro do sangue, vírus, bactérias, fungos. Então existe uma seletividade, eu chamo de uma alfândega, que chegou o voo lá com um monte de passageiro, tem que passar pela alfândega, ver quem é você, o que você está fazendo aí, pode entrar, não pode. Então essa seletividade da mucosa intestinal faz com que isso permita a gente ter muito menos problemas até com os alimentos que a gente come. Né? Então, para termos uma microbiota intestinal saudável, que influencia em todo esse processo, na saúde da mucosa intestinal inclusive, o alimento entra como primeiro, hábitos de vida entram como influenciadores, né, nessa microbiota. Quando mal equilibrada ou quando em desbalanço essa microbiota, a gente chama de disbiose. A disbiose talvez seja hoje, sem dúvida, acho que qualquer médico já está entendendo isso e muito,
A disbiose é a porta de entrada para outras doenças que vão se manifestar dentro do seu corpo. Tá. Inclusive ansiedade, depressão, imunidade baixa, nós vamos falar já já disso tudo com detalhe, influenciando na saúde da sua pele, influenciando na saúde do corpo como um todo, inclusive do próprio intestino, de você ter ou não colites. Né? Então, o alimento, sim, essa microbiota precisa de se alimentar de bons alimentos. Então, nós vamos falar, óbvio, daqui a pouquinho das fibras. Não dá para falar de saúde intestinal sem citar as fibras, né? Então, a gente, e desde a infância, lá, mães que têm seus filhos, tentem amamentá-los pelo menos os primeiros 6 meses de vida, porque a amamentação ajuda na microbiota intestinal. Crianças que não amamentaram têm mais alergias na vida adulta, têm menos tolerância ao estresse. Então, essa questão da desbiose está sendo muito, muito estudada, Carol. Eu vou deixar 2 perguntas para daqui a pouco, doutor Roberto, porque há sempre aquela relação de, mas será que está tudo bem com o meu intestino? Se eu não estou sentindo nada, pode ser que sim, pode ser que não. Então, como é a investigação, já já você me conta, para saber se está tudo bem com o intestino e se exames que demonstram que essas quantidades de nutrientes ali estão dentro do valor de referência, se já é algo que demonstra que o intestino está saudável. Perfeito. Daqui a pouquinho. Tá legal. E agora a gente continua com a Malu. Chefe Malu Bobo. Vamos lá. Onde estávamos? Vamos. Bom, estávamos começando a fazer a nossa reforma. Cozinha é tempo e temperatura, né? Tá. Então, para que eu possa extrair o sabor dos alimentos, eu preciso deixar com que eles tenham esse tempo, né? Então, a gente começou a dar uma dourada, aí sim eu vou começar a colocar o restante dos meus ingredientes. Eu tenho o meu palmito, tá? Como eu disse, você pode usar aqui os talos da couve-flor, né? Então, ele tá aqui. Agora, nós vamos adicionar o leite, tá? Leite vegetal, qualquer leite que você queira. Aqui. Deixa eu deixar só um pouco. E eu vou colocar, Carolzinha, a minha farinha farofa. Eu tô a louca assim, da farofa, né? Minha farinha, essa farinha é que vai dar, é ela que vai trazer para mim esse espessamento, tá? E Bom, é só uma colher, gente. é uma colher de sopa. Agora, você separou pra gente mostrar também, doutor Roberto, um cronogramazinho? Isso, eu coloquei aí uma imagem que eu pedi para a produção fazer, Olha lá. que eu coloquei, você vê o intestino aí no centro, né? Então, ele em si tem que estar saudável, porque quando não saudável, ele vai influenciar no cérebro, vai influenciar no sistema imunológico, vai influenciar na pele e vai influenciar, inclusive, no ganho de peso. Isso está sendo estudado cada vez mais, a correlação da disbiose ou dessa alteração da microbiota intestinal com aumento de peso por alteração do metabolismo interno. Então, isso já foi testado em ratos, o transplante de fezes do ratinho magro para o ratinho gordo faz o ratinho gordo ficar magro e vice-versa, o transplante fecal do ratinho gordo para o ratinho magro faz o ratinho magro engordar. Então, que tem alguma correlação com a obesidade, pode ser que isso são os caminhos que a ciência estão trilhando e que provavelmente vão acabar sendo linkados com o intestino também. Então, por exemplo, quando primeiro ano de vida, a criança não teve uma alimentação saudável, um aleitamento materno, usou antibiótico com muita frequência, anti-inflamatório, ele pode ter, na vida adulta, ele causou essa desbiose, né? Porque a desbiose depende muito do padrão alimentar. Isso na vida adulta também, né? Excesso de açúcar, excesso de sal, agrotóxicos, uso frequente de antibióticos, anti-inflamatórios, tudo isso altera a microbiota intestinal. Alguns antiácidos de uso frequente, alguns bloqueadores da acidez do estômago, que são os prazóis. Então, tudo isso pode influenciar na microbiota. Então, a criança que no primeiro ano de vida, por exemplo, toma muito antibiótico e não teve aleitamento materno, ele pode, alguns estudos mostraram isso, na vida adulta, ter mais tendência a ser mais ansioso, a ter menos tolerância ao estresse, provavelmente linkando aí esse eixo intestino-cérebro, né? O sistema imunológico, 70% da imunidade, mais de 50%, ocorre com produção de anticorpos na mucosa, numa parte interna do intestino, que é a submucosa do intestino. A parte são fabriquetas de anticorpos que estão espalhados no intestino. Então, a imunidade depende da saúde intestinal. Então, se você tiver aumento da permeabilidade intestinal, vão absorver proteínas de alimentos que não deveriam ser absorvidas, né? Porque o intestino ele tem que ter uma seletividade. O que passa pela mucosa intestinal são micropartículas petitinhas.
Quando entra uma estrutura maior, o sistema imunológico vai ver o que é. Fala, o que está entrando aí que não é um nutriente? Entendi. Né? Então ele vai lá e reconhece como um possível invasor. E ele reconhece pelo tamanho da estrutura que está passando pela mucosa intestinal. É assim que o nosso sistema imunológico reconhece vírus, bactérias. Imagina uma proteína de alimento que está ainda grande, ela foi quebrada, mas não chegou ainda na digestão final. Ela está ali na mucosa intestinal pronta para entrar, mas ali existe ainda um término dessa quebra para entrar só os pequenos pedacinhos. Imagina um filtro de café que está, né, com um buraquinho. Vai entrar uma proteína alimentar ali ainda grande, o sistema imunológico vai achar que é invasor e vai codificar anticorpos contra ele. Aí você começa a ter hipersensibilidade alimentar. E a hipersensibilidade alimentar às vezes manifesta na pele. Você pode ter urticária, coceira, por hipersensibilidade alimentar. Tudo ligado, Carol. O negócio é assim, saúde do intestino é saúde do corpo todo. E ainda nesse momento que a gente está vivendo, né, que a gente precisa ter uma imunidade preservada mesmo, eu acho que fica como um alerta aí geral para todo mundo investigar o intestino, né? Totalmente. Vamos dar uma olhadinha como está esse passo de Malu, que já ficou todo cremoso, esse creme já está de todo palmito. cremoso, você viu, né? Nossa. Então, você pode fazer ele bater, dar uma triturada aqui, ou colocar no processador e dar uma leve triturada, se você quiser um creme mais liso. Ou você pode fazer como eu, né? Depois de um determinado momento que você está cozinhando o palmito ele vai ficar bem macio. E aí você vem com um garfo e vai dando na própria panela, você vai dando umas... Entendi. Tá vendo? Umas amassadinhas nele. Não precisa bater, nada. Só se você quiser um creme mais liso, tá? Mas eu acho que não há necessidade. De volta com o nosso Você Bonita, todo especial neste feriadão, 7 de setembro. E olha, o papo tá muito bom. Eu sei que você aí de casa já está assim com água na boca da receita da Malu. A gente vai finalizar daqui a pouquinho. Estamos seguindo com o Dr. Roberto para algumas informações extremamente importantes ligadas à saúde do nosso intestino. E aí, Dr. Roberto, o que a gente fez? A gente selecionou algumas perguntas que foram enviadas durante outras pautas que eu acho que cabem, então, no nosso assunto. Hoje a gente vai colocar sem dúvida. Na Bora. tela, olha lá. Quem escreveu pra gente, em algum momento, né, já tem ali o @, beijinho pra Márcia. Vamos lá. Qual o período, então, o perigo do uso de laxantes sem prescrição médica? Vixe, é uma das causas frequentes de disbiose, ou seja, piorar a microbiota com o uso errado de laxante. Tem laxantes que são químicos, que a gente fala, em que sentido? Eles causam uma irritação na mucosa do intestino, proposital, para que o intestino reaja aumentando seus movimentos. Então, são laxantes que hoje são praticamente abolidos pela classe médica porque eles se mostraram piores do que a própria constipação intestinal, levando inclusive ao maior risco de inflamação do intestino. Então, eles são raramente prescritos. Não vou falar nome comercial por uma questão de ética, mas os médicos sabem quais são. Agora, hoje houve uma evolução dos tipos de laxante, inclusive. Por exemplo, eu posso suplementar fibra para quem não come muita fibra. A fibra ajuda no funcionamento intestinal. Então, eu posso usar um suplemento de fibra que melhora o intestino sem precisar usar essa estratégia de acelerar o teu movimento, né? Quimicamente direto. Mais perguntinha que a gente selecionou. Daqui a pouquinho vamos para o final da receita da Malu. Que delícia. Olha lá. Glaucia, quem que mandou essa? Que tá tão pequenininho o @ que... Beijo pra Flávia, obrigada. Ingerir a semente do mamão ajuda no funcionamento do intestino? Pode ajudar sim. A semente de mamão, ela é uma fibra, primeiro. Ela é uma fonte de fibra. Então, a fibra em si ajuda no funcionamento intestinal. Então, não deixa de ser uma fonte. E a semente de mamão tem uma enzima chamada papaína, que inclusive ajuda na digestão do alimento. Ele ajuda a digerir melhor as proteínas que a gente come. Então, é uma boa estratégia, né, de usar. E comer também a polpa do mamão, porque a polpa das frutas, de um modo geral, tem fibra chamada solúvel. Isso é a polpa da maçã. A polpa é a parte interna da fruta, não a casca. Né? Na casca estão as fibras insolúveis, que são fundamentais para a constipação. Tá? Mas as fibras solúveis, elas são colonizadas pela microbiota, servem de alimento para a microbiota, então são consideradas
pré-bióticas também, ou seja, ajudam a proliferação das boas bactérias. E elas formam substâncias chamadas ácidos graxos de cadeia longa, que são combustíveis para renovar a mucosa intestinal. Então, a célula do intestino, que é o enterócito, ela só é renovada, ela precisa de energia para isso, né? Precisa de substrato energético, e os ácidos graxos de cadeia curta são considerados substratos para o intestino, além de ajudarem no sistema imunológico. Então, fibra dos dois, tanto solúvel quanto insolúvel, e o mamão aí tem fibra tanto na semente quanto na sua polpa. Tá aí. Agora tem mais uma, olha lá. Um beijo para a Júlia, obrigada. Alergias podem, então, ter a ver com o funcionamento do intestino? Aí vamos pensar na questão da disbiose e no aumento da permeabilidade da mucosa intestinal, onde o sistema imunológico codifica algumas proteínas alimentares como possíveis invasoras, e toda vez que comer esse alimento existe uma reação imunológica ou uma alergia mesmo imediata, ou uma hipersensibilidade, né, que são vias metabólicas diferentes das reações do sistema imunológico. Mas nem toda alergia a gente pode culpar como sendo do intestino, porque existe alergia a outros alergênicos. Então você pode ter alergia à poeira, pode ter alergia a um remédio, né? Mas geralmente quando tem alimento envolvido, provavelmente é a porta de entrada, é a sua mucosa intestinal que está permeável e a sua flora intestinal, sua microbiota está em desequilíbrio. É a desbiose aí, mais uma vez, favorecendo a alergia ao alimento, manifestando desde a parte respiratória, rinites, às vezes encadeando asma, bronquites ou alergias de pele, né? Dermatites alérgicas podem ser por desbiose e ligadas aos alimentos. Tá aí, já já a gente volta. Malu, é com você. Bom, vamos fazer Como a é que a nossa gente massa deixa ele bonitinho cannelloni. Então, gente, é super fácil. Você corta, tira a raiz, corta mais ou menos o tamanho que você quer. Tá. E aí, com o seu dedinho, você vai, ó, e dá aquele empurrãozinho, ó. Gente, olha só que legal. Vão E aí sair você vai várias. puxando. Precisa colocar na água alguma coisa? Não, não precisa ferventar, porque Esquentar depois ele um vai ao pouquinho. forno, né? Exato. Então, ó, tá vendo? Essa é a parte mais difícil da receita, eu diria. Essa é a parte mais difícil da receita. Mas a sua Ó. criatividade vale total a paciência da gente. lógico. Gente, mas Olha é que super Não, simples. super, ficou muito legal. É isso, muito né? legal, Você tá tá vendo? Ó. escorregando aí. E aí você vai lá. tirando aos poucos. Ah lá, que legal. Ó, tá vendo? E aí rende Vem um aqui. monte, né? Rende Porque- um monte. Você vai fazendo pouco a pouco e tal. E o que acontece, Carol? Você vê como é que nosso recheio também ficou cremoso? Sem o uso de nenhum, né? Não tem creme de leite, nós não temos aqui o creme de ricota, que eu gosto, eu também não estou usando. Como a gente está falando de intolerâncias, então a gente pedir para resolveu... evitar possíveis alergênicos. Exato, então a gente Tá. não está usando. Bom, mas vamos lá a esse momento crítico. É uma receita vegana. É uma receita vegana. Tá legal. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu cubinho, né? Deixa eu só pegar um pedacinho de alguma coisa, pronto, assim, fica bonitinho. Pra apoiar. É, boa. para apoiar aqui, tá? Que Ah a lá. Maluzinha esqueceu, claro. A técnica. É, ó, e aí você vai vir com uma colherzinha e vai preencher. Ó, que simples, Carol. Não, isso tá demais. Doutor Roberto, tem mais Bora. perguntinha que a gente separou, mas queria retomar a questão da alergia, que eu acho importante, são sempre recorrentes, né, essas perguntas. A gente já falou várias vezes que quando criança, né, as mães observam, né, que a criança às vezes fica muito doente ou que tem muitas alergias de repetição, normalmente essas questões estão ligadas, então ela vai ter algo que é uma rinite, que é algo respiratório, tal, e isso está diretamente ligado às questões da pele mesmo, de Também. terem respostas, né, na Também, pele, cutâneas. também, aham. Pensando nesse ponto, uma investigação intestinal e até, vamos falar de crianças, que eu sei que tem muita criança, tem muitos pais que nos assistem com crianças aí na faixa etária, até do João, que hoje meu filho tem 7 anos, mas que é uma preocupação, por quê? Será que se a gente cuidar do intestino, as crianças podem ficar menos doentes? Entendi. Como vocês se relacionam? Eu sei que a sua especialidade não é a pediatria, mas pensando no todo, pensando já no indivíduo Não, sim, adulto, sim, se a gente sim. consegue corrigir isso para que essa criança tome menos antibiótico, ela tome menos corticoide e todo o quadro. Então, o que está mudando, até os pediatras estão mais em alerta. Eles também sabem que muito das alergias que começam na infância podem ter alimentos
como desencadeador. Então já existe as dietas de exclusão, aí evita o leite de vaca, se é problema com a lactose faz o teste. Então o médico pediatra ele tem capacidade sim de fazer uma investigação criteriosa e direcionar para uma mudança alimentar, onde vai entrar o nutricionista também contribuindo nisso aí. Mas o que eu acho que você está perguntando, Carol, como manter a saúde do intestino para que essa desbiose não surja, porque uma vez surgindo a desbiose, ela vai ter uma consequência de mais alergias, sim, mais rinites, mais eczemas, enfim, a qualidade de vida da criança vai cair muito. Também. E ela tende a ter mais alergias na vida adulta, inclusive, também. Tá? Primeiro, incentivar o aleitamento materno quando na infância. Tá? Hoje, a prescrição de antibióticos ainda exige orientação médica. Mas não, antes se usava sem receita. Então as pessoas, a mãe via a criança com uma garganta um pouquinho, de 3 anos de idade, com uma garganta um pouco inflamada, às vezes comprava anti-inflamatório ou comprava antibiótico. Agora vamos linkar isso para a vida adulta, né? Quer dizer, na vida adulta a gente tem que entender, desde a infância, isso é importante. É o estilo de vida que vai definir a sua saúde intestinal. Estilo de vida em que sentido? O que piora a saúde intestinal? Inclusive mais constipação, mais intestino preso, sedentarismo. Então incentivar a atividade física. Diminuir drasticamente o consumo de alimentos ultraprocessados, muito refinados, muita farinha branca, porque isso, muito açúcar, porque isso altera a microbiota. Então, o padrão alimentar, ele é fundamental para a saúde do intestino. Quem quer ter saúde do intestino tem que ter um mínimo de bom senso de, por exemplo, comer fibra. O brasileiro come pouca fibra. A gente tem que ingerir em média 20 a 25, até 30 gramas de fibras por dia. A média do brasileiro são 10 gramas. Então, peraí, vamos incentivar mais alimentos ricos em fibras, né? A casca das frutas, os cereais na sua forma integral, né? Uma alimentação mais rica em vegetais, em legumes. Saladão. Né? Saladão. Sempre. Cuidado com o sal. Também o sal em excesso mostrou um potencial de levar à alteração da microbiota, da desbiose. Excesso de gordura animal, eu sei que existe, os que fazem a cetogênica, que fazem a da proteína, que dizem que a gordura animal não traz problema para o coração, até que um dia se prove que não traga. Mas o excesso de gordura animal na alimentação também faz a gente produzir muita bile, é um suco digestivo. Então, a bile, quando é produzida para digerir a gordura, ela tem efeito antibiótico, ela mata algumas bactérias boas do intestino. Então, o excesso de gordura animal também pode levar à desbiose. Então, é questão não mais orgânicos, menos agrotóxicos, né? Porque o agrotóxico também leva a uma desbiose. Frutas da época, né, Roberto? E o uso indiscriminado de antiácidos e de prazóis sem qualquer orientação médica, porque compra em farmácia sem receita, e isso também nos leva à desbiose, que vai fazer a sua saúde do intestino piorar bastante e ficar mais alérgico, sem sombra de dúvida. Olha, vamos experimentar? Bom apetite, né, Malu? Porque esse negócio tá sensacional. Cheirinho tá bom, né, Carol? Eu vou colocar uma perguntinha já que nós selecionamos. Super simples, gente. Olha, eu vou falar um negócio. Malu, ai, choquei, gente. Olha que coisa mais linda. Carol, esse vai ser o canelone da Carol, gente. Já falei, né? Fala a verdade. Delícia. Não tem caloria esse negócio. Não tem caloria. Super pouca gordura. Delícia. Super equilibrado. Fica crocante o alho poró. Doutor Roberto. Ela tem um valor calórico baixo, realmente, não é alto, não. Doutor Bem Roberto. tranquilo. Se tem uma coisa que eu sei ali nessa área que não é a minha, é fazer essa conta. Carol, isso gente, alho poró é 0 quase. 0. O tomate é 0 quase. O palmito é 0 quase. Vai ter um pouquinho da gordura do azeite que você colocou, um pouquinho da caloria. Não dá nem uma colher de sobremesa. Então, do grão de bico, mas ele tá na receita toda. Você não vai comer a receita toda, que a receita toda é uma travessa que você vai dividir. Exato. E a mussarelinha no final. Quanto custa o alho poró? Olha pra vocês verem quando a gente faz a conta. R$2,50. E olha o tanto de massinha, ó, o Toninho vai mostrar. Olha lá, o tanto de caneloninho que você consegue. Dá pra 2, 3 pessoas. Olha que legal aproveitamento total dos alimentos, que é um dos seus trabalhos, né, Manu? Exato. E ainda dá tempo de mais uma perguntinha, olha lá. Qual o melhor tipo de fibra para ajudar no funcionamento do intestino? Então, como é que a gente tem que ter dos dois, né? As solúveis e insolúveis. Solúveis, isso, né? Ou a gente chama de digeríveis ou não digeríveis. A fibra solúvel é aquela que consegue ser fermentado, sofre uma quebra por enzima digestiva e ainda serve de comidinha para ser fermentado pelas bactérias do intestino.
Então, as fibras digeríveis ou solúveis, elas formam um gel, depois de passar pelo sistema digestório, né? Esse gelzinho que ela forma, ela ajuda a diminuir a absorção de colesterol, ajuda a diminuir a rapidez de absorção da glicose. Então, ela é muito interessante do ponto de vista metabólico até. Dá a sensação de saciedade, né? Agora, a fibra insolúvel é aquela que não consegue ser quebrada 100% pelo sistema digestivo, muito pouco digerida. E ela acaba ficando mais intacta. Também serve de alimento para algumas bactérias, mas as digeríveis são mais interessantes, mas é ela que dá o volume do bolo fecal. Tá. É ela que faz a formação do bolo fecal e isso é fundamental. Mais a água, mais hidratação, e é isso que vai estimular a parede do intestino a contrair para esse bolo fecal ser eliminado. Então, para a constipação, as insolúveis são mais interessantes. E água, bebeu fibra, comeu fibra, bebeu água. Bebeu água. Exatamente. Dá tempo de mais uma? Olha lá. Da Ivone, um beijo já para Ivone. O uso de probióticos é importante para o funcionamento do intestino. A gente já comentou essa questão. E, doutor Roberto, eu vou completar com outra pergunta. Se a gente precisa revezar, então, essas cepas e não deixar elas se acostumarem, como é que é essa questão, né, da introdução? Entendi. Bom, primeiro buscar o probiótico do próprio alimento, porque tem alimentos que são enriquecidos, que são fontes de probióticos, como os lácteos, por exemplo, né? Eu preferia o iogurte, né? Eu acho que o próprio kefir também tem probióticos neles, os alimentos fermentados, alguns são fontes de probióticos, tá? Mas tentar, como é que eu vou explicar isso, Carol? Você tem que tentar manter um padrão de ingesta frequente de escolha. E a suplementação, hoje a gente sabe que tem muitas cepas diferentes. Antes se via tudo como uma coisa só. Então se estuda hoje, olha, esse tipo de cepa, a cepa dos lactobacilos é uma família enorme, tem a cepa dos bífidos, tem várias, pelo menos 40 cepas diferentes, a medicina já começou a dominar, tá? E o que ela faz aí no seu intestino? Qual a função dela? Se ela ficar em pequena proporção, qual o prejuízo? Se ela crescer demais e ficar em excesso, qual o prejuízo? Então é aí que a gente está direcionando suplementos de probióticos, que é dar o probiótico na forma de cápsula ou em pozinho liofilizado, que não vem pelo alimento, tá? Aí se está tendo mais critério. Inclusive, tem cepas diferentes para serem prescritas de maneira diferenciada, né? Porque você tem um pool de probióticos que você pode comprar, ou a nutricionista ou o médico prescrever, que tem lá uma cepa só aquela. Então você já sabe qual você está dando. Tem umas que tem 10 cepas diferentes, pool de probióticos. Então você começa a perder um pouco o controle de, né, qual que eu não queria dar. Por exemplo, a cepa acidófila, que é a mais prescrita, porque é até a mais barata, o excesso de suplementação de cepa acidófila pode começar a fermentar demais as fibras digeríveis e começar a te estufar. Então você está tomando para melhorar uma coisa e começa a achar estranho. Fala, estou ficando estufado, está me dando sensação de desconforto, às vezes cólica, porque você exagerou na proliferação naquela cepa. Tá. Então hoje o que a gente faz talvez seja isso. Vamos revezar uma cepa depois da outra, né? Então acho que os exames hoje da microbiota, né? Esses exames de microbioma, eles dão uma direcionada muito interessante. Qual é a cepa que você está precisando mais? Eu vou encerrar, vou passar o contato de vocês e agradecer sempre. Mas daqui a pouquinho, doutor Roberto, hoje especialmente, a gente vai fazer uma pauta linkada com esse nosso quadro, né? Com vocês, que são exercícios para quem tem problemas intestinais, aquele intestino preguiçoso. Perfeito. É fundamental, né? Total. A atividade física pode ser um divisor de águas e pode melhorar muito o seu intestino, assim, para evacuar, sem dúvida. A questão até do peristaltismo. Depende muito da atividade física. Muito bacana que vocês vão fazer agora. Muito bom. Sempre um prazer, gente. Prazer é obrigada. Nossa. Gente que agradece. Se você não segue ainda a partir de agora, já coloque o arroba doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, Instagram, do nosso nutrólogo, vai seguir que tem muita dica legal, arroba doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Tem o site doutorrobertonavarro.com.br, que também está novinho em folha. E a nossa chefe, arroba chefe Malu Lobo, também tudo junto, arroba chefe Malu Lobo, lá tem tudo, todos os trabalhos, as lives, muitas receitas. O livro da Malu. Aliás, faz muito tempo que a gente não mostra o livro. Vamos trazer. Aí né? é uma coisa muito, muito demais. Essas receitas gostosas, essas receitas bem incríveis. Bem fáceis também, gente. Tem lá no meu Instagram. Só colocar lá em cima, dar uma clicada que você cai direto lá para ver o livro. Maravilhoso.